Trabalho como designer gráfica freelancer, o que significa passar longos períodos sozinha em casa. Apenas eu e meu gato Tobias compartilhamos um apartamento no primeiro andar de um prédio sem porteiro, numa rua residencial tranquila. Sempre gostei dessa rotina solitária. Até aquela terça-feira de outono, estava mergulhada em um projeto importante quando a campainha tocou, pouco depois das 3 da tarde. O som me assustou. Não esperava visitas nem entregas. Pelo interfone, vi um homem de uniforme azul segurando uma caixa grande. Parecia legítimo à primeira vista. "Quem é?" perguntei, mantendo o dedo no botão. "Entrega para Ana Martinez." Ele respondeu com voz profissional. Meu nome, meu endereço. Estranhei, pois não tinha feito nenhum pedido recentemente. Mesmo assim, fui atender, mas por precaução, coloquei a corrente na porta antes de abrir parcialmente. "Sou eu", confirmei, "mas não estou esperando nenhuma encomenda." O homem sorriu. Um sorriso que não alcançava seus olhos. "Está tudo certo." "Aqui", insistiu, estendendo uma prancheta pela fresta da porta. "É só assinar embaixo e eu deixo o pacote." Enquanto examinava o papel, notei detalhes que me deixaram inquieta. Não havia logotipo de nenhuma empresa de entregas no uniforme dele, nada. Apenas um tecido azul genérico. O pacote também não tinha etiquetas ou códigos de rastreamento. Nenhuma informação de remetente. "De qual empresa você é?" perguntei. Recuando ligeiramente, foi como apertar um interruptor. O sorriso desapareceu instantaneamente. Sua expressão mudou para algo frio e intenso. Ele empurrou a porta com força, fazendo a corrente esticar. "Só abre essa porta!" gritou, abandonando completamente a fachada de entregador. Meu coração disparou. A corrente estava aguentando, mas ele continuava empurrando, cada vez com mais força. Meus dedos tremiam quando empurrei a porta de volta, lutando contra a pressão do outro lado. "Vou chamar a polícia!" gritei, tentando soar confiante. Consegui empurrar com força suficiente para fechar e trancar. A maçaneta girava freneticamente enquanto ele continuava do outro lado. Corri para pegar meu celular, tropeçando no tapete. Tobias havia se escondido embaixo da mesa, os olhos arregalados de medo. Disquei o número da emergência com as mãos trêmulas. Do outro lado da porta, ouvia sons de impacto. Ele estava tentando arrombar. A operadora atendeu e pedi ajuda, explicando a situação com voz entrecortada. "Fique longe da porta. A viatura está a caminho", orientou a atendente. Por 5 minutos, que pareceram horas, ele continuou tentando. Ouvi xingamentos, ameaças. Fiquei encolhida na cozinha, segurando uma faca, imaginando o que aconteceria se a porta cedesse. Então, silêncio. Os barulhos cessaram abruptamente. Arrisquei olhar pelo olho mágico depois de alguns minutos e não vi ninguém. Ele havia desistido, provavelmente ao ouvir que eu falava com a polícia. Os policiais chegaram cerca de 10 minutos depois. Fizeram uma busca na área, mas o homem tinha sumido. Quando descrevi o que aconteceu, o policial mais velho trocou um olhar significativo com seu parceiro. "Senhorita, você teve sorte", disse ele. "Tivemos 3 casos similares no bairro nas últimas semanas. Casas invadidas por falsos entregadores. Em todos os casos, as vítimas sofreram violência. Naquela noite não consegui dormir. Ficava imaginando o que teria acontecido se não tivesse colocado a corrente, se tivesse aberto a porta completamente, confiante de que era apenas mais uma entrega rotineira. Na manhã seguinte, instalei uma câmera na porta. Depois, um sistema de alarme completo. Nunca mais abri a porta sem verificar cuidadosamente quem estava do outro lado. E jamais aceitei entregas que não solicitei. 2 semanas depois, vi no noticiário local que haviam prendido um homem por invasões domiciliares. A foto mostrava o mesmo rosto que vi naquela tarde. Segundo a reportagem, ele tinha um cúmplice que esperava do lado de fora para ajudar no roubo. Ainda hoje,
3 anos depois, sinto uma pontada de medo quando a campainha o toca. Mesmo sabendo que estou segura, mesmo com todas as medidas que tomei, não consigo deixar de lembrar do que aconteceu naquele dia. Eu tenho 34 anos e moro sozinha em uma pequena casa nos arredores de Minneapolis. O inverno aqui é rigoroso, com nevascas frequentes que às vezes nos deixam isolados por dias. Em janeiro do ano passado, ocorreu uma das piores tempestades de neve que já presenciei. Acordei pela manhã para encontrar quase 1 metro de neve acumulada durante a noite. As estradas estavam intransitáveis. Então, trabalhei remotamente enquanto esperava os serviços de limpeza chegarem ao meu bairro. Por volta das 15 horas, enquanto fazia uma pausa para preparar um chocolate quente, olhei pela janela da cozinha que dá para o quintal dos fundos. Foi quando notei algo estranho. Havia pegadas na neve profunda, formando um caminho que vinha da floresta atrás da minha propriedade, passava pelo meu quintal e circundava a casa completamente. O mais perturbador? As pegadas terminavam em cada uma das janelas e portas da casa, como se alguém tivesse parado para olhar ou tentar abrir cada entrada possível. Elas eram recentes. Não havia neve preenchendo-as, o que significava que tinham sido feitas depois que a nevasca terminou, provavelmente naquela manhã. Imediatamente, verifiquei se todas as portas e janelas estavam trancadas. Liguei para a polícia, mas eles disseram que, devido à nevasca, levariam horas para chegar caso conseguissem. Sugeriram que eu ficasse alerta e ligasse de volta se visse alguém. Comecei a observar pela janela, tentando ver se conseguia localizar quem havia feito aquelas pegadas. A neve havia parado de cair e a visibilidade era boa. Foi quando notei, não havia pegadas saindo da propriedade. Quem quer que tivesse circulado minha casa ainda estava por perto. O sol começou a se pôr e a ansiedade aumentou. Resolvi verificar. Novamente o quintal dos fundos e quase tive um ataque cardíaco. Havia novas pegadas saindo da floresta, um novo conjunto, diferente do primeiro. 2 pessoas estavam rondando minha casa. Desliguei todas as luzes e me escondi no armário do meu quarto com meu celular e uma faca de cozinha. Cerca de 20 minutos depois, ouvi nitidamente o som de alguém tentando abrir a janela da sala. O barulho continuou por alguns minutos, então parou. Depois, ouvi passos na varanda dos fundos e o som de alguém testando a porta da cozinha. Permaneci em silêncio absoluto, mal respirando. Depois de quase 1 hora, ouvi um carro dando partida à distância. Espiei pela janela do quarto e vi um veículo antigo saindo pela estrada que leva à floresta, seus faróis iluminando a neve. A polícia finalmente chegou na manhã seguinte. Encontraram marcas de ferramentas em 2 janelas e na porta dos fundos, tentativas claras de arrombamento. Pelas pegadas, estimaram que eram 2 homens adultos. 1 semana depois, a polícia prendeu 2 indivíduos responsáveis por uma série de assaltos a casas isoladas durante tempestades de neve. Instalei um sistema de segurança completo na semana seguinte, com câmeras e sensores de movimento externos. Ainda moro na mesma casa, mas nunca mais consigo dormir tranquilamente durante uma nevasca. Eu moro sozinha num apartamento no 2º andar. Não é luxuoso, mas sempre me senti segura aqui. Isso mudou naquela noite. Eram umas 3 da manhã quando acordei. Não foi um barulho que me acordou, foi mais uma sensação. Sabe quando você sente que tem alguém te observando? Foi exatamente isso. Abri os olhos, mas fiquei completamente imóvel na cama. Meu quarto estava escuro, mas a luz do corredor estava ligada, e pela fresta da porta consegui ver uma sombra se movendo. Não era a sombra de um objeto, era uma pessoa.
Meu coração começou a bater tão forte que tive medo que a pessoa pudesse ouvir. Fiquei parada, fingindo dormir, enquanto ouvia passos leves no corredor. A pessoa entrou no quarto de hóspedes, ao lado, e comecei a ouvir as gavetas sendo abertas. Meu celular estava na mesa de cabeceira. Quando os passos se afastaram mais um pouco, estendi a mão bem devagar e peguei o telefone por baixo do cobertor. Liguei para a polícia, tentei falar o mais baixo possível. Eu disse invasor em casa agora e falei rápido meu endereço. Os minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Fiquei deitada, respirando o mais silenciosamente possível, ouvindo aquela pessoa mexendo nas minhas coisas. A certa altura, os passos voltaram para perto do meu quarto e eu quase parei de respirar. Foi quando ouvi as sirenes. A pessoa correu e ouvi portas sendo abertas. Quando a polícia entrou, encontraram o cara escondido no meu closet. O pior de tudo foi o que descobriram depois. O cara tinha um caderninho com anotações sobre mim. A que horas eu saía, quando voltava, onde trabalhava. Tinha até anotado quais dias eu pedia comida. Ele tinha me roubado a chave no metrô semanas antes. Lembro de um cara esbarrando em mim, mas nem percebi que ele tinha pego minha chave na hora. Mudei de apartamento na semana seguinte. Instalei câmeras, troquei as fechaduras. Mas mesmo agora, 2 anos depois, ainda acordo no meio da noite achando que tem alguém me observando. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. O que você faria no lugar dessas pessoas? Qual dos relatos mais te deu medo? Deixe sua sugestão de que tipo de relatos você gostaria de ouvir no próximo vídeo e até os próximos relatos.